Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live desta sexta-feira. Eu tinha prometido para vocês que eu faria uma live com um seguidor hoje. Infelizmente, nosso seguidor teve um incidente, não pôde participar, tá? Ele não vai poder participar, então nem faria muito sentido, nós temos a live. Mas como eu prometi para vocês essa live, eu disse, deixa eu entrar, conversar um pouquinho com vocês. Então, você que está entrando aqui na live, seja muito bem-vindo. Já disse para mim se você está me escutando bem, está me vendo bem. Eu vou ficar rapidinho aqui com vocês. Eu estou meio que numa crise aqui de rinite, sinusite, mas esse rapidinho eu acho que eu vou conseguir já ajudar muito vocês no que está acontecendo. Legal? O objetivo da live que nós teríamos, o que era? É um seguidor, eu estava conversando com ele, tá? E aí ele estava me contando de certa forma sobre como que ele olha o investimento, como que ele vê, e aí você tem aquela questão, né? Tipo, poxa, você está lá vendo o CDI e a renda variável só cai, como é que você se comporta com isso? E eu sugeri que ele lesse o começo do nosso relatório do último domingo sobre a nossa coluna do ano no Tibete, em que eu escrevo um texto em que eu tento mostrar para as pessoas o seguinte: a grande maioria das pessoas pensa que ela é investidor de longo prazo. Então, ela vai fazer um investimento e ela diz, não, eu sou investidor de longo prazo, vou comprar fundo imobiliário para minha aposentadoria, eu vou comprar ações para minha aposentadoria daqui 20 anos, daqui 30 anos, e ela sim, ela acaba agindo. Mas, como um ser humano, tá, nós temos desejos, vontades, e aí passa o tempo e nós queremos usar aquele dinheiro, né? Nós queremos gastar aquele dinheiro. E aí o que acaba acontecendo? Você até começa pensando neste longo prazo, mas você está formando patrimônio, você está formando seus bens, e aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não vê um resultado tão grande assim do seu crescimento patrimonial. Você começa a comparar com produtos, por exemplo, que se tivesse atrelado ao CDI, como o CDB, que faria com que o seu patrimônio estivesse maior, e começa a dar aquela certa frustração. Pô, se eu tivesse deixado no CDB, eu tinha ganhado mais dinheiro, podia ter comprado meu carro, comprado a minha casa, feito, sei lá, qualquer coisa. E aí eu comentei nesse texto que realmente quando você não tem essa clareza do investimento de longo prazo, você não vai conseguir suportar e aproveitar o melhor desses investimentos, tá? Só que isso não é tão fácil assim. E aí eu tinha marcado essa live com ele, que ele ia poder me fazer perguntas sobre esse tema. Ele não está aqui hoje, então se você que está aqui hoje quiser fazer uma pergunta sobre esse tema, pode colocar aqui na caixinha de perguntas, que eu já vou aproveitar e vou responder. Mas de qualquer jeito, eu vou explicar para vocês qual foi a teoria que eu utilizei para construir meu patrimônio, sempre investindo em renda variável. Eu comecei a investir em 2003, eu comecei a investir já em renda variável e passei minha vida toda investindo. Vida toda é meio forçado, né? Porque desde 2003, aí passei esses 21 anos investindo em renda variável. Fiz alguns outros investimentos, fiz investimento em imóvel físico, fiz investimento em construção, fiz algum tipo de investimento em renda fixa, investi até em CRI nesse meio do caminho, mas prioritariamente sempre foi renda variável. E aí, quando eu estava conversando com esse seguidor, eu fiquei pensando, poxa, o que eu fiz de diferença? Porque eu comprei meu imóvel próprio, eu moro no meu imóvel próprio, eu comprei carro, eu troquei de carro, né? Eu viajei durante esse período, só que eu sempre investia em renda variável. E qual foi a estratégia que eu tinha na minha cabeça? No final das contas, quando hoje eu olho para trás e tudo é mais consciente, né? Na época as coisas não eram às vezes tão conscientes assim. E uma das estratégias era o seguinte: a minha prioridade era ganhar dinheiro, era valorizar o meu patrimônio, tá? E aí eu fazia os investimentos nos ativos mais descontados, eu buscava conhecimento, eu buscava estudar e buscava ganhar dinheiro, seja com a valorização do ativo, seja com a renda. Mas o objetivo era sempre ampliar meu patrimônio, conseguir o maior nível de retorno possível. Eu já comentei isso algumas vezes.
eu comecei a investir em 2003 e eu fui ter contato e estudar mais sobre comunidade FIRE, sobre aposentadoria cedo e tudo mais, ali por volta de 2017, ou seja, praticamente 14 anos depois, 15 anos depois. Meu objetivo sempre foi ganhar mais dinheiro. E como é que eu comprei minhas coisas, né? Estava sempre investindo em renda variável. A prioridade era a renda variável. Ganhar mais dinheiro, né? Aumentar o meu patrimônio. E aí, o prazo? Eu sabia que ia demorar e que eu não controlava aquele prazo. Eu sabia que eu conseguia controlar as minhas emoções na hora de comprar. O que acabou acontecendo? Em determinados momentos, quando se investe em renda variável, ok? Você tem uma oscilação muito forte para cima. Você acaba tendo uma oscilação muito forte para cima. E aí o que eu acabava fazendo? Tá? O que eu acabava fazendo quando tinha essa oscilação muito forte para cima? Eu aproveitava para ver se tinha algum momento ou alguma coisa que eu quisesse comprar, que eu pudesse fazer com o meu dinheiro. Como, por exemplo, o meu apartamento. Quando surgiu a oportunidade de comprar meu apartamento, a bolsa estava bem valorizada. Era 2014, nós tínhamos um risco muito grande da Dilma se reeleger e a economia não ir tão legal. Foi a oportunidade que eu achei perfeita para vender o que eu tinha em bolsa para comprar o apartamento. Carro. Quando eu comprei meu carro, o carro que eu tenho atualmente, no finalzinho de 2021, na verdade ele chegou em maio de 2022, né? Aquele período que você comprava e tinha que esperar 6 meses. Foi a mesma coisa, foi um bom momento de bolsa de valores. Naquele caso especificamente, deu o acaso de eu conseguir pagar com 50% dos dividendos da Cine. A Cine pagou um dividendo muito grande e tudo mais. E de novo, eu precisava trocar de carro, veio aquele dividendo muito grande. E ali o que nós tínhamos até em bolsa, nós tínhamos boas oportunidades, mas não eram oportunidades como a de agora. Por exemplo, agora nós fizemos uma distribuição de lucro da empresa e eu estava até com vontade de trocar de carro, apesar do meu carro estar só com 2 anos, mas não tem a menor possibilidade. Com ativos nos preços que estão, é comprar ativo. Até fiz uma brincadeirinha ali com o Bruno da Consult Car, porque a vontade era realmente trocar de carro, comprar um outro carro. Mas o que acontece? O que eu fiz? Não, vou aproveitar as promoções que estão na bolsa. Lá na frente, em algum momento, se essa situação toda acabar melhorando, se isso por acaso valorizar demais, aí eu faço esse meu desejo de trocar de carro, né? Então, assim, se você quer construir patrimônio em renda variável, eu penso que você tem que atuar muito dessa forma. Isso não significa que vai ser assim para todo mundo. Você precisa alinhar suas expectativas e seus desejos. Então, eu já vi aqui nas perguntas correndo uma pessoa dizendo o seguinte: eu sou investidor de médio prazo, eu quero comprar um terreno daqui a 2 anos. Se você tem um prazo para fazer algo, para comprar algo, tá? Seu lugar não é na renda variável. Na renda variável você não controla o prazo. Você pode até controlar os descontos dentro do que nós temos dentro do mercado. Tá? E você vai ganhar dinheiro na renda variável se você conseguir juntar principalmente 2 fatores. São vários fatores, mas tem 2 fatores que são essenciais. Ok? Que é paciência, ou seja, um prazo necessário para você ver isso acontecer, e constância de investimentos. Se você tiver constância de investimentos, você vai tirar o melhor dos mundos dos seus investimentos. Eu vejo às vezes não, eu vejo muito, tem muita gente vindo para as redes sociais e pegando gráficos para bater nos FIs, para falar que os FIs não performam bem e tudo mais. E eu não estou aqui para defender FI. Tá? Provavelmente eu seja um dos poucos analistas, se não o único, a sentar-lhe o pau nos FIs quando tem que ser sentado. Mas como produto, ele é incrível. Como execução, a boa parte das gestoras são horríveis. Mas nós temos muita coisa boa. Mas tem uma galera aí que está fazendo o quê? Está pegando gráficos verdadeiros para sentar-lhe o pau. Mostrar que outros ativos são melhores, normalmente são ativos que eles têm um curso ou um produto para vender. E eu não quero aqui fazer uma defesa apaixonada só porque nós temos produtos de FIs ou de ações. Mas onde é que entra a constância e onde é que entra a falha deles? Eles pegam um único investimento no IFIX em dezembro de 2010, quando o IFIX é criado, e puxam essa linha.
95% dos investidores não fazem isso. 95% dos investidores vai fazer o quê? Vai fazer investimentos todos os meses. E aí você vai poder aproveitar os melhores momentos. Às vezes pode ser FIIs, às vezes pode ser ações, às vezes pode ser investimento no exterior, às vezes você vai fazendo mix, aí vai depender de vários fatores. Tá? Mas não existe isso de você fazer um investimento no momento e não vou fazer nunca mais nenhum investimento na minha vida. Nem mesmo quem está na fase de usufruir os rendimentos acaba tendo essa situação, porque ele tem a obrigação de reinvestir parte dos investimentos. Então não existe isso de eu pegar um gráfico lá atrás. E por que eu estou dizendo isso? Para reforçar para vocês. Se você tiver o prazo, ou seja, a paciência necessária, e tiver a constância nos investimentos, eu posso te garantir, você vai ter um retorno muito grande. E aí, segunda, eu estava jantando com alguns amigos, e um amigo que investe já tem um tempinho, desde mais ou menos 2018, 2019, então já tem 5 anos. É amigo de longa data, é assinante também do serviço e tal. E ele fez um comentário que eu achei que foi muito pertinente, que ele disse o seguinte, tá? Ele disse assim, ó, Rodrigo, para ti é meio fácil de falar, porque tu já passou por outras crises, né? Já se vão 21 anos, então tu já viu quedas fortes, tu já viu que botar dinheiro nesses momentos faz o teu patrimônio crescer consideravelmente. Para nós não. E eu entendo isso. E é por isso que eu tô aqui tentando ajudar vocês. Eu tento ajudar vocês pelas redes sociais, com uma live como essa, eu tento ajudar vocês com os produtos que nós temos, eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Porque quem consegue manter a cabeça no lugar vai conseguir ver essa situação. Te garanto, vai ser difícil você sair da renda variável. Agora, todo mundo vai conseguir fazer isso? Não, muito pelo contrário, vai ser uma minoria de pessoas que vai conseguir fazer isso. Hoje, quando eu estava fechando o relatório que vai ao ar domingo para vocês, eu comentei o seguinte texto, né? Que nos momentos melhores para comprar, as pessoas não compram. Comentei mais ou menos isso. As pessoas não compram. As pessoas, na verdade, estão apavoradas, estão vendendo no melhor momento para comprar. Só que isso é meio óbvio, é meio lógico. Porque o melhor momento para comprar só acontece porque mais pessoas estão vendendo. Então, assim, boa parte, um grande número de investidores, seja de FIs, seja de ações, estão aí nesse mercado há uns 5 anos e ainda não viu muito o resultado positivo que isso pode dar. E aí nós vamos vendo política econômica brasileira e vai dando um desânimo mesmo. E aí que você começa a ver juros subindo depois de que ia cair, não vai cair, vai subir agora de novo. Vai dando um desânimo. Isso é normal. E aí pense que está todo mundo assim e algumas pessoas estão vendendo exageradamente. E aí é isso que acaba gerando oportunidade. Não adianta, é bater nessa tecla e bater nessa tecla. Não tem muito o que fazer. Legal? Deixa eu pegar aqui umas perguntinhas de vocês. Pessoal, manda umas perguntinhas aí, tá? O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Sim, depois eu salvo aqui gravado no Instagram, tá? Ronaldo perguntou aqui, você falou de gestores, tirando que nem SSHG, o que sobrou... Ronaldo, nem existe mais SSHG, agora é Pátria, tá? Acho que tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Nós temos realmente alguns poucos gestores que acabam tendo um grande destaque, mas eu penso que tudo tem também seu preço, então nós temos que saber fazer essa avaliação, saber entender como é que eu vou definir os meus investimentos. Tem gestores que são realmente muito ruins, mas dependendo o fundo ou o preço que está, eu posso até pensar em investir. Ele não pode ser um gestor que eu tenho receio do caráter dele de, sei lá, de destruir realmente o patrimônio. Eu tenho que ter só assim, aquele tipo, ele faz umas coisas que eu não concordo, ele faz umas coisas que, poxa, não geram tanto valor, só que dependendo do preço eu posso pensar em entrar, ok? Se você começa com essa de quais são os gestores de destaques, isso sempre é muito perigoso, porque lá na frente pode mudar. Então você pode ter um destaque hoje, lá na frente não sei. Eu acho que quem prova bem isso é o Iridium. O Iridium, uns 3 anos atrás, era a melhor gestora do mundo, que todo mundo traçava. Hoje ninguém quer ter. Então, assim, os investidores ficam assim, do céu ao inferno com essa facilidade. Então, eu realmente gosto muito da Kinea. Eu acho que a Hedin faz um trabalho muito, muito sério. Nós temos aí os novatos, né? Araújo Fontes e Real Investo.
novatos, entre aspas, né? Porque os fundos deles são novatos, mas eles são bem antigos dentro do mercado. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível, ok? Só para citar aí alguns. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se eu tenho o que eu tenho de perguntinha aqui de vocês. Opa. Cleiderson, como você consegue buscar o melhor retorno e buscando os ativos mais descontados? Ou buscando o ativo mais descontado? Eu não consigo saber. O primeiro ponto, né? Eu aprendi a aceitar a incerteza, tá, Cleiderson? Eu aceito a incerteza, tanto como investidor quanto analista. Então isso me faz ter uma certa diversificação. Depois, eu entendo o que? Eu pego o que tem dentro do mercado. Então, o que existe dentro do mercado? Como que aquilo tem que ser precificado e vejo, aquilo não faz sentido dentro do que existe dentro do mercado, ok? Vou pegar um exemplo aqui, vou dar uma colher de chá aqui para vocês, uma ação que está lá dentro da nossa carteira recomendada de serviço de ações, ALUS 3. Você pega a ALUS 3, você começa a fazer um cálculo, você pega lá as propriedades que eles têm, o NOI que eles têm, você vê o cap rate pelo qual ele negocia. Você começa a comparar com o feed shop. Aí você diz, cara, é muito mais alto. Né? A ALUS ali algo em torno de 15% de cap rate e um fundo de shopping algo em torno de 8, 8,5%. Tá? Ou seja, eu estou excluindo a ideia de dividend yield. Porque se eu ficar comparando dividend yield, eu estou fazendo um comparativo errado. Opa, cara, dá muita diferença aqui de preço. Tem um desconto muito grande. Então o mercado pode estar precificando um pouco errado. Por quê? Aí eu começo a olhar. Ok, mas além do cap rate, o que mais eu tenho que possa acontecer? Né? Eu tenho um CEO na ALUS que provavelmente é um gênio em alocação de capital nesta atividade. Ok? Ele tem algumas características que me chamam muito a atenção. Ele foi advogado por muito tempo, então é uma pessoa muito inteligente em perceber detalhes. O pessoal que é do direito, aí puxando sardinha para o meu lado, tem uma capacidade muito grande de perceber detalhes, porque esta, no final das contas, é o detalhe da atividade de quem trabalhou com o direito. Você perceber os detalhes. Depois ele passou para gestor de fundos, de ações, ou seja, alocador de capital. Ele sabe a importância de alocar bem o seu capital. E aí depois foi trabalhar no que antes era só a Allianz, que virou Allianz Sonai, que hoje é a ALUS com a junção da BR Malls. E ele aplica tudo isso dentro do universo dele, que é o quê? Cara, quais são os shoppings aqui que não faz mais sentido eu ter dentro da minha propriedade, dentro da minha empresa, que eu poderia vender, ok? E que eu possa recomprar minhas próprias ações com um retorno muito mais alto. Então o que ele faz? Ele vai lá e vende um shopping para um fundo imobiliário com cap rate de 8,5%, e ele recompra as próprias ações que estão negociando ali com cap rate de 15% e vai cancelando essas ações e gerando valor e valor e valor para o acionista. Aí o cara é um gênio ao fazer isso. Né? E aí você diz, tá, mas poxa, isso aqui está com um desconto muito grande, isso aqui me dá uma margem de segurança muito grande. Pode cair mais ainda? Pode. Os juros futuros podem continuar subindo, a ação pode cair cada vez mais, mas o que está sendo feito lá dentro, e dentro dos parâmetros que eu tenho, ela é muito descontada. O que acaba acontecendo? As pessoas ficam querendo adivinhar o futuro, e eu não consigo adivinhar o futuro, eu consigo ver o que está acontecendo. Quanto que está a NTNB, quanto que está a Selic? Então, assim, eu tenho dinheiro hoje para investir, onde é que eu vou investir? Né? Então, eu tenho minhas opções de investimento. Eu não posso pensar no que vai acontecer daqui 2, 3 meses. Eu tenho as minhas opções de investimento neste momento. E aí eu vou ver fundos imobiliários e ações e eu vejo que ela está muito descontado dentro daquela realidade de cálculo de preço justo com base nos parâmetros que nós temos, envolvendo juros futuros e tudo mais. Aí eu começo a entender por que isso está acontecendo. Não, porque tem expectativas muito pessimistas de futuros. Poxa, mas essas expectativas elas são pessimistas ou elas são realistas ou elas são otimistas? E aí, dentro disso, eu vou fazendo a reflexão. E, óbvio, dentro disso, nós vamos fazendo também uma certa diversificação por saber que eu não tenho como adivinhar o futuro. E aí essa diversificação, isso é muito importante.
O Warren Buffett é um extremo crítico da teoria dos portfólios, né? Aquela ideia de que eu tenho um portfólio super diversificado com vários tipos de ativos, dólar, imóveis, ações e tal. Ele é muito crítico disso. Quando eu tenho... A diversificação ela é muito inteligente, mas ela tem que ser usada de forma inteligente. Então, na última aula que nós tivemos no nosso curso, eu ainda comentei, gente, não adianta de nada você ter uma carteira em que quando um ativo desvaloriza, outro valoriza, se você não movimentar a sua carteira. Porque depois, no futuro, o ativo que desvalorizou vai valorizar, e o ativo que valorizou provavelmente vai desvalorizar. E aí você sai do zero e volta para o zero. Você precisa saber fazer movimento das carteiras também. Eu vejo que os investidores têm muita resistência a girar a carteira. A grande verdade é que o investidor ele vem para a Bolsa de Valores e ele vem com essa ideia pré-concebida que aonde muita gente nas redes sociais deita e rola, que é eu vou fazer um investimento no D0 e vou ficar 30 anos com aquele negócio. Ok? Nem sempre é assim que funciona. Não estou dizendo que você tem que girar o tempo todo, mas se aparecer uma oportunidade, você tem sim que movimentar para gerar mais retorno. Mas tem momentos que você tem que fazer, por exemplo, agora. Agora é fazer uma carteira e esperar. É o que nós dissemos, por exemplo, no nosso plantão de dúvidas de ações que aconteceu essa semana. Eu disse para o pessoal, gente, nós não vamos inventar moda, não tem o que fazer aqui. A carteira está montada, agora é seguir comprando essa carteira e esperar juros baixar, esperar a economia melhorar para realmente ganhar dinheiro. E até lá nós temos o carrego super positivo dos dividendos que vai permitir nós comprarmos mais ativos, ok? Mas nós vamos vender um momento? Eu não sei dizer, eu não sei o que vai acontecer no futuro. O futuro vai nos dizer se algo vai acontecer. Eu vejo essa resistência muito grande de venda. Por quê? Porque tem aquele preconceito do trader, né? Poxa, você é um trader, esquece isso. Apenas esteja aberto para ideias novas sobre o seu investimento. Não fique com um vício, não fique com algo que não faz sentido. Tá? Todo mundo em algum momento vende alguma coisa. É isso que faz sentido. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos pegar mais para baixo agora. Galera que entrou depois, será que nós temos pergunta? O Cleiderson falando aqui, em relação a girar carteira, eu estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, Cleiderson. O ponto principal é, gente, nós temos que nos entender como seres humanos. Como seres humanos, nós parece que estamos o tempo todo buscando 8 ou 80. Acho que as redes sociais estão aí para mostrar isso. Né? O tempo todo pessoas se destacando. Por quê? Porque elas fazem isso, elas fazem aquela guerra do bem contra o mal. Toda vez que eu tenho essa guerra do bem contra o mal, me levo 8 ou 80, as pessoas se destacam. O marketing digital, que eu disse para vocês que nós suspendemos, ele é muito baseado nisso, né? Tem várias estratégias de marketing que são utilizadas, como marketing do absurdo, né? Que você fala coisas absurdas, coisas gritantes, coisas grotescas, você acaba se destacando. As pessoas que misturam política com investimento, não que não seja misturado, porque realmente são coisas que se misturam, mas eu tenho que também ter um certo cuidado ao dar muito valor a uma determinada coisa. Eu vou investir, eu vou estar investindo, vai estar o Bolsonaro, vai estar o Lula, vai estar o Michel Temer e vai estar sabe-se lá quem. Se eu vou ficar nesse negócio por 40, 50 anos, eu vou ter muita gente passando por aqui. Então eu tenho que também ter um certo nível de racionalidade. Mas as pessoas põem paixões demais. Então é o 8 ou 80. E aí o giro de carteira, ele fica muito nisso, né? Ou eu sou o holder, que eu vou segurar para o resto da minha vida, ou eu sou o trader que eu giro o tempo todo. Não, gente, eu tenho meio do caminho. Grandes profissionais do mercado fizeram muito dinheiro fazendo movimentos de carteira, não sendo trader. Não sendo trader. Tá? Mas eles fazem algum movimento de carteira. Eles vendem. E aí são vários os motivos que podem levar uma pessoa realmente a vender. Tá? Fabrício comentando aqui que a ótima indicação podcast do Rafael Salles, da Aulas do Market Maker. Sim, é um ótimo podcast. Acho que tem umas 2 horas de duração, é incrível. Eu sou fã da forma como ele fala, sou fã da evolução profissional dele. Bem, ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? Infelizmente teve um acidente, não pode mais lutar, o que aumenta ainda mais o meu respeito por ele.
realmente o que ele faz dentro da empresa é um negócio inacreditável, tá? Realmente é um negócio inacreditável. Mas assim, gente, o que eu queria trazer um pouco para vocês é isso, tá? É muito difícil, eu queria que esse seguidor estivesse aqui para conversar comigo, poder fazer as perguntas, para eu poder interagir um pouco melhor. Porque não adianta eu ficar falando muitas coisas da minha cabeça, eu preciso ver qual que é a dúvida de vocês, que esse às vezes é o desafio. Mas eu tenho visto isso, as pessoas muito nervosas com a história de olhar para esse passado, olhar para esse CDB, muito cuidado com olhar gráficos e tomar as decisões de investimentos de vocês. Nós estamos sim numa grande oportunidade. Ah, Rodrigo, mas tem certeza do fiscal, da inflação, dos juros, do Lula, do STF? Óbvio, gente. Se tivesse certezas, nós não tínhamos os preços que estão. É simples assim. É simples assim. Preços iguais aos da Alus não tem a menor lógica se eu não tiver incerteza. Não tem a menor lógica. Procure em qualquer lugar do mundo, pega na bolsa americana, busca uma empresa de shopping que negocia a preço FFO de 8 vezes, você não vai achar isso, tá? Não vai achar isso. O Bernardo perguntou aqui se a bolsa está barata, é isso mesmo? A bolsa está barata, está muito barata, Bernardo, muito barata. Ronaldo, você acha que é melhor tentar aproveitar o momento para comprar alguns FIs que compramos caros e não faz sentido na carteira e aproveitar para diminuir o preço? Você acha que é melhor tentar aproveitar o momento para comprar alguns FIs que compramos caros e não faz sentido na carteira? Não. Não. Se não faz sentido na carteira, não faz sentido comprar, tá, Ronaldo? Esquece isso, essa ideia de diminuir o preço médio. Tenta olhar para sua carteira e esquecer seu preço médio. É muito difícil, eu sei que é muito difícil, tá? Mas tenta fazer esse exercício. Se não faz sentido estar na carteira ou se não faz sentido comprar com base nos fundamentos, aí não. O que pode às vezes acontecer, tá? Você tem, por exemplo, IRDM que você pagou lá naquela loucura dos R$ 150. Quando eu mandei, quando eu recomendei, não, né, que eu não mando ninguém, quando eu recomendei vender e foi acho que um dos únicos episódios que realmente eu perdi assinantes por causa de um relatório. Ok, você comprou lá, e aí hoje ele está ali R$ 65. Você não vai comprar para diminuir o preço médio. Você vai comprar porque ele está ridiculamente barato. É simples assim. São coisas diferentes. Tá? Agora pensa o seguinte, você tem HCTR, aí você vai comprar para diminuir seu preço médio porque você quer vender. Esquece isso. Não faz uma loucura dessa com seus investimentos. Tenta olhar para os seus investimentos com base no preço de mercado deles. Tá? É o que eu postei esses dias aqui no Instagram, comentando com vocês. Gente, não existe tesouro IPCA de 3%, por exemplo, ou de 5,8%. Todo tesouro IPCA hoje é de 6,44%. Tá? Ah, mas eu comprei... Não importa quanto você comprou, importa o que está lá na sua tela. Se você for vender, é 6,44. É simples assim. Então, realmente tem que trabalhar bastante esse conceito. É difícil, não é nem um pouquinho fácil, tá? Mas é importante. Wilson, faz sentido segurar lucro nos papéis ao invés de vender e comprar tijolos? Então, voltamos para a ideia do preço médio, Wilson. O fato de você ter valorizado não faz sentido, não quer dizer que precise vender. Agora vai depender de casos para casos. De repente você tem lá um fundo de papel, por exemplo, que negocia 1,05 o valor patrimonial, como nós temos. Pô, você tem um monte de fundo dando bobeira aí de papel, entendeu? 10, 15, 20% de desconto sobre o valor patrimonial. Tem coisa ruim, mas se eu souber filtrar, tá? Tem coisa média, tem coisa que está interessante. Poxa, pode ser que seja interessante eu girar. Ou pode ser até mesmo que seja interessante ir para o tijolo. Então, não é o fazer o lucro, é o preço que está. Eu mesmo, muitas vezes, eu faço algum movimento na carteira, tá? De ativo que está abaixo do meu preço médio. Está abaixo do meu preço médio. Estou nem aí, isso está fazendo sentido, entendeu? O preço médio, obviamente, você tem que saber quanto é que é, porque você tem que declarar imposto de renda. Legal? Então, esse é um ponto muito importante. Vitor, boa noite, Rodrigo. Assinante Desmistificando FI. O que está achando da diferença de tira implícita entre os FIIs de shopping e as ações de shoppings? Então, Vitor, é o que eu comentei antes da Alus, né? Aí vem do que você quer fazer na sua carteira, né? Se você quer renda, realmente o fundo imobiliário é mais interessante. Mas olha como esse CEO da Alus é tão inteligente. Tão inteligente que agora eles vão pagar 2 dividendos mensais. E eu não duvidaria que ele criasse
política, ou que ele propusesse, né, porque ele por si só não pode criar, uma política de distribuição de dividendos mensais para ficar mais parecido com os FIs de shopping. Eu acho assim, ó, depende da sua carteira, da sua formatação de carteira, das suas concentrações, da necessidade de renda ou não para fazer isso, mas você pega ações que estão realmente muito mais descontadas. Marcelo, com a guerra se agravando, tendência e turbulência no mercado? Pode acontecer, Marcelo, mas aí vem aquela coisa, você vai operar com expectativa de futuro? Quando a guerra da Ucrânia estourou, muito se pensou nisso. Então, assim, não tem como você fazer isso, tá? É dentro do que nós temos, eu vou investir. 95% de vocês que estão aqui escutando, seja ao vivo, seja gravado, vocês estão formando patrimônio, vocês estão comprando todos os meses, ok? Este é o grande fator de proteção de vocês. Então você vai comprar o quê? Coisa boa. Vai aumentar a turbulência? Ok, você vai comprar mais coisa boa, tá? E vai deixar os dividendos vir, vai deixar as coisas melhorar. Coisa boa ou se for ações, empresa lucrativa, empresa com certo controle de endividamento, empresa com produto bom, empresa com gestão boa, tá? E num preço descontado com muita margem de segurança. Se for fundo imobiliário, ativos bons dentro da carteira, gestores bons para medianos, porque se eu pegar só os bons eu vou ficar muito restrito e aí às vezes eu vou perder algumas oportunidades de até bons ativos dentro da carteira, muito descontados, e gestores que já fizeram algumas coisas com as quais nós não concordamos, ok? E vai colocando na sua carteira todos os meses. Essa ideia do comprar todos os meses é que derivou aquela ideia maluca de preço não importa. Por quê? Se eu compro todos os meses, só importa a qualidade, não importa o preço, porque aí é eu fazer esse acerto. Não, não é bem assim, tá? A coisa está muito descontada. Você vai comprar e vai comprar todos os meses. Amanhã pode estar mais ainda? Pode. Quando eles transportaram isso para o preço não importa, fez com que muita gente comprasse coisa cara. Meu amigo, comprou coisa cara, ok? Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Não tem escapatória, tá? A questão hoje é que você vai ter que se esforçar para achar coisa cara. Esse é o ponto. Então, é essa identificação que vocês precisam compreender. Rodrigo, mas se as condições econômicas mudarem, o barato de hoje pode ser que seja caro amanhã. Sim, mas as condições econômicas mudaram. O ponto é, com base nas condições econômicas de hoje, o ativo está barato ou está caro? E aí, às vezes, onde muita gente perdeu dinheiro foi exatamente isso. Você foi lá e, com base nas condições econômicas de hoje, com um excesso de otimismo de futuro, você pagou caro, porque você está pagando lucro lá na frente. Hoje as pessoas vendem com prejuízo lá na frente. Bem, beleza, me dá para cá, porque o lá na frente não existe muito bem, tá? O Malheiros perguntou se algum míssil do Irã atingiu a JFI. Olha, esse míssil eu acho que foi falta de transparência da gestora, tá, Malheiros? Agora eles ajustaram um pouco, mas agora tem que dar tempo ao tempo, né? E o fundo não performou da forma como foi prometido no prospecto. Prometido não, né? Porque ninguém faz promessa, mas da forma como se esperava. Agora, evidentemente, que o mercado está dando uma exagerada bem forte, tá? Wilson, dinheiro é finito, executar prejuízo para comprar oportunidades faz sentido ou é muito relativo? Como eu te falei, né? Se o seu ativo, às vezes, você está no prejuízo, mas você começa a olhar para ele e diz, poxa, perto de outros, ele é um ativo até que está caro, porque o preço de caro ou barato também é do comparativo, né? Às vezes faz sim sentido você fazer esse giro de carteira. Às vezes você está lá com um FOF, que está 5% abaixo do seu preço médio, mas ele está 2, 3% acima do valor patrimonial. E você tem FOF hoje negociando com 20% de desconto sobre o valor patrimonial, bom. Será que não faz sentido, às vezes, fazer esse giro de carteira? Para mim faz. Então, assim, infelizmente é caso a caso. Por isso, a ideia de construir conhecimento. Por isso que quando eu construí o Desmistificando FI em 2015 e aí depois nós criamos o Desmistificando Ações em 2022, ela sempre foi baseada nessa história de criar conhecimento em vocês. Porque as coisas não são assim bate-pronto.
o conhecimento ele vai sendo construído ao longo do tempo e quando surgem essas oportunidades, você que tem conhecimento, você consegue fazer esta geração, essa percepção de o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Legal, pessoal? Pessoal, a ideia era fazer uma live curta, tá? Só para não deixar vocês no ar, eu tinha dito que ia fazer essa live. Essa live ainda vai existir. Esse seguidor que teve esse incidente, ele disse que ainda vamos fazer essa live. Eu acho que essa live que é realmente enriquecedora. Eu espero que eu tenha trazido aí um pouquinho de conhecimento para vocês, um pouquinho de luz para vocês. E aí deixa eu dar uma última recomendação para vocês conseguirem aproveitar bem o mercado. Invistam em conhecimento e fujam da ideia fácil de só querer saber qual que é o ativo barato ou não. Ah, o ativo é barato, o ativo não é barato, tá? Quando você faz isso, perfeito, você pode ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, mas o que acaba acontecendo? Você não se prepara para momentos como esse. Você acaba fazendo a parte da manada e acaba não conseguindo aproveitar momentos como esse, ou até mesmo entrar na manada e sair vendendo. Eu sei que às vezes é tentador perguntar, né? O ativo X, o ativo Y está barato, não está barato, mas tenham muito cuidado, até porque vocês muitas vezes não sabem quem está no outro lado falando. Então, e normalmente quem é como eu, que é um analista, um profissional de mercado, e eu ganho dinheiro, a minha empresa ela só existe porque realmente eu faço essas recomendações. Se ele é totalmente independente e ele não ganha dinheiro de mais ninguém, evidentemente que eu vou ter resistência a ficar dizendo para vocês quais são os pontos. Eu já até trouxe aqui duas até dicas, né, vamos assim dizer, duas recomendações que estão lá nos nossos relatórios, até para vocês conhecerem um pouquinho, mas evidentemente que as grandes recomendações vão estar nos relatórios, ok? E isso é um cuidado que vocês têm que ter. Se a pessoa dá muita coisa de graça, às vezes alguma coisa pode, não vou dizer que pode ter de errado, mas a remuneração dela ou vem de outro lugar, ela não tem um nível de dedicação. O nível de dedicação que nós temos, a quantidade de horas que nós gastamos por semanas estudando e escrevendo ao longo de vários anos, não faria sentido. Nós não seríamos remunerados para entregar de graça. Não faria sentido em nossas vidas, apesar de querer ajudar vocês. Então eu trago aqui muita ajuda de vocês, o quê? Macro, mais psicológicas. Então fica aqui um pouco dessa dica, tá? Se esforçar para também entender um pouquinho mais o mercado. Legal? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, beleza? Então um forte abraço, um excelente final de semana e eu vejo vocês aí em uma próxima live.